Quando você bate meta, você sabe exatamente onde você acertou? Será que foi o número de pessoas que você atendeu que foi melhor ou a eficiência da sua equipe em converter? Hoje eu vou te explicar de um jeito que nunca ninguém explicou como tornar os indicadores aliados do seu resultado. Aqui no canal Indica Hub, eu, Gabi Toyoda, converso com você sobre gestão de varejo de uma forma simples e estratégica, para você sair do improviso e conquistar resultados consistentes. Esse é o segundo episódio da nossa série sobre metas. Se você não assistiu o primeiro, volta lá depois, porque nele eu explico para que serve a meta e o papel de cada pessoa na hora de bater essa meta. Agora, a gente vai aos indicadores mais importantes para você fazer gestão comercial da sua loja. Primeira coisa, o que são os indicadores? São os números que medem o desempenho e te avisam antes do mês acabar se você está no caminho certo. Eles servem para ajustar a rotina, entender onde o processo falhou e direcionar os esforços da forma correta. É muito comum alguém me perguntar sobre ações de marketing, parceria, tráfego pago, outdoor, banner, e a minha primeira pergunta quando alguém quer fazer alguma dessas ações é: qual o indicador que está puxando o seu resultado para baixo? Qual que é o teu objetivo com isso? E a maioria trava nessa hora. Se eu não sei qual que é o meu problema, como é que eu vou tomar o remédio certo? Se falta fluxo, eu preciso divulgar mais. Se o gargalo é conversão, então o foco é resolver o meu atendimento. Se não, eu pago para trazer mais gente e eu entrego uma experiência ruim e aí eu não converto. A culpa não é do marketing, mas é da falta de entendimento do que eu preciso fazer. Então agora, a gente vai para os indicadores comerciais que você precisa dominar tendo uma loja. Eles se conversam e a ordem aqui vai ajudar você a pensar. Então, o primeiro deles é o indicador de atendimentos, que é muito comum, né, a gente ouvir falar como fluxo, que são quantas pessoas você atendeu, quantas pessoas entraram na loja. A gente não tá falando aqui de venda, tá, gente? A gente tá falando aqui de alcance real do teu ponto de venda, da tua loja. Se você não mede, tem a lista da vez, né, que hoje, por hora, pode resolver. Mas lá no Indica Base, eu tenho todas as ferramentas prontas para você conhecer e saber usar os indicadores da sua loja. O link tá aqui na descrição. Pensa assim, quando você olha lá nas métricas do Instagram, por exemplo, tem uma métrica chamada alcance, que é justamente quem viu o teu conteúdo. O atendimento é como se fosse esse alcance do Instagram, mas no varejo físico. Vender mais com alcance baixo é praticamente pedir um milagre. Portanto, gente, o número de pessoas que eu atendo é um dos números mais importantes. Eu preciso saber quantas pessoas eu atendo. E esse é o número mais negligenciado no varejo hoje. Segundo indicador é o número de tickets, ou seja, o número de vendas, que é quantos atendimentos viraram compra. O atendimento é o encontro, o ticket é o impacto. O alcance sem o impacto não paga a conta. Portanto, eu preciso entender a relação entre quantas pessoas eu atendo e quantas pessoas eu consegui impactar. O terceiro indicador é a taxa de conversão. É a nossa eficiência. Eficiência minha, se eu atendo sozinho, ou eficiência do meu time, que é a relação dos tickets em relação ao número de atendimentos. Se eu atendi 50 pessoas e eu vendi para 25, então a minha taxa de conversão é de 50%. No varejo físico, a gente tem que mirar 70%, 75%. Isso é uma boa referência. Vai variar de acordo com cada segmento e formato. Mas aqui eu vou falar uma curiosidade que nem todo mundo sabe, que as grandes redes, elas também apuram quantas pessoas elas atendem, quantas pessoas elas vendem e a taxa de conversão. Mas como é que elas fazem isso se elas não usam lista da vez ou alguma ferramenta? Elas têm um contador de fluxo na porta. Você pode entrar na Zara, na Renner, na Riachuelo, na C&A, você vai ver que tem um robozinho na porta que cada pessoa que cruza a porta, ela tá contabilizando. Todas essas grandes redes, elas querem saber quantas pessoas entraram na loja, porque aí elas vão comparar com a quantidade de vendas que passaram no caixa e elas vão ter a taxa de conversão, para saber se elas estão sendo efetivas ou não. Não é achismo, gente. As grandes redes nunca deixam de saber quantas pessoas elas estão atendendo. O quarto indicador é o ticket médio. É o valor médio de cada venda. Então, se você faturou 60 mil reais e fez 240 vendas, significa que a média da sacola do seu cliente custou 250. Esse número conversa com uma coisa chamada relevância. É o quanto o teu cliente percebe que você é importante. Qual é o valor que você entrega para ela. Quanto mais relevante você é, mais o cliente aceita pagar mais, né, numa compra junto com você. E o quinto indicador é o PA, que é o peças por atendimento, que é quantas peças, na média, cada cliente que compra levou. Então, se você vendeu 600 peças em 240 vendas, o seu PA é de 2,5. Então, na média, as pessoas levam 2,5 peças. Se você monta alguma ação de combo, por exemplo,
você aumenta esse PA. Então, o PA, ele vai falar sobre a sua presença, né? Sobre a presença da tua marca no guarda-roupa, no closet, na vida daquele cliente. Quanto mais você compõe looks, mais você resolve a vida dele, mais o seu PA sobe. Eu sempre dou o seguinte exemplo, principalmente mulher que tem muito sapato, né? Abre lá o seu armário de sapato. Quantos sapatos tem? Tem 10 sapatos? Qual é a marca que mais predomina? Você fala lá o nome da marca. Quantos sapatos tem essa marca? 6? Então significa que 60% dos seus sapatos são daquela marca X. Se você tá muito presente ali, se essa marca tá muito presente, a probabilidade dessa cliente precisar de um sapato e recorrer à sua marca é muito maior, né? Por isso a importância do PA. E por último, é o preço médio. O preço médio é o valor médio por peça. Ticket média por compra e preço média por peça. Então, se você faturou 60 mil reais vendendo 600 peças, o preço médio da peça é de 100 reais. Então, com esses 6 indicadores, você tem uma leitura completa do que você precisa fazer para bater a meta. E como é que eu uso isso no meu dia a dia, Gabi? Eu sempre digo que existem 2 números mãe, os mais importantes, que é tickets, quantas vendas você fez, e o ticket médio. Porque se a sua meta é 60 mil, com um ticket médio de 250, você precisa de 240 vendas. Não tem acordo. Não tem acordo nesse número. Porque se você não alcançar 250 reais de ticket médio, você vai ter que aumentar o número de vendas. Se você não consegue 240 vendas, você vai ter que aumentar o ticket médio. Porque faturamento é um pelo outro. A partir dessa leitura, você consegue investigar o resto. Será que eu estou atendendo gente suficiente para eu atingir o número de vendas? Quantas pessoas por dia eu preciso atender? Quantas eu preciso converter? Qual ação vai trazer esse fluxo? Venda, gente, é probabilidade. Quanto mais gente qualificada você atende, se alcança, maior a chance de vender. É esse relacionamento que multiplica essa probabilidade. O Joe Girardi, que é listado no Guinness como o maior vendedor do mundo, ele trabalhava justamente com essa ideia, de que cada cliente tinha capacidade de influenciar até 250 outras pessoas. Então, o que ele fazia? Gente, num tempo em que não existia rede social, tá? Ele construía muito relacionamento, focava no pós-venda, porque ele sabia que isso ia ampliar o alcance dele, porque aumentava as indicações. Hoje, o ticket médio, se ele tá abaixo do necessário, você sabe onde que eu vou agir? Eu vou aumentar o número de vendas? Se o valor por compra tá abaixo do que você está vendendo, será que é pela quantidade de peças? Então, você vai focar no PA. Eu vejo muita gente fazendo campanha de PA, sem saber exatamente por que tá fazendo campanha de PA. Campanha de ticket médio, sem amarrar com o número de vendas. Aí bate o ticket médio do mês, mas não bate o faturamento, porque o número de vendas não chegou. É muito importante eu ter todas as estratégias combinadas. Como, por exemplo, a estratégia de se eu preciso aumentar o meu PA, eu vou usar uma regra, um padrão, de sempre levar 5 peças pro provador. Ou de fazer uma exposição de looks, 3 peças que se conversam. Mas se eu entender que o preço médio é o meu problema, então eu preciso olhar o mix que eu tô oferecendo e ancorar a minha estratégia com base em algumas peças âncoras que têm um valor agregado maior. Usar bastante complemento, posicionar algumas novidades, reduzir o medo da equipe de oferecer alguns itens com valor maior. Então, quando eu sei dos indicadores, eu consigo fazer um diagnóstico e ele apresenta qual é a tática que eu vou usar. Você economiza tempo, dinheiro e energia. Esses indicadores, eles também organizam a sua compra. Se você vende 600 peças no mês, uma coleção que tem uma média de 3 meses vai vender, na média, 1.800 peças. E aqui você vai conseguir ajustar, por sazonalidade, o seu giro também. O indicador, ele é um raio-x. Ele vai mostrar se você está comprando certo, no tamanho certo, no tempo certo, e onde focar, onde está faltando mercadoria. E a gente vai amarrar tudo isso em processo. Porque um número, um indicador sem processo só vira ansiedade. O indicador sem processo é uma ilusão, é uma pressão disfarçada. É o que sem ter o como. Então, uma rotina simples. Trace a meta de faturamento, mas também defina a meta por indicador. Acompanhe os indicadores todos os dias e recalcule a necessidade da loja para não ficar correndo atrás de um número defasado. E defina um foco e crie uma ação para acompanhar. Oriente a sua equipe com base nos indicadores e busque entender com eles as dificuldades. Para a gente fazer um resumo de hoje, um número bom conta uma história. Um número solto é um ruído. Escolha o foco. Fluxo, conversão, PA, ticket médio e meça os resultados. E o indicador sem processo é ilusão, é uma pressão disfarçada. É o que sem o como.
No próximo episódio, eu vou te mostrar como transformar esse painel em um plano de ação robusto. O que fazer, quem faz, quando faz e como saber se está funcionando ou não. E quando trocar a ação sem trocar a meta. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve, deixa aqui o seu comentário, dá um like e compartilha com quem está precisando sair do improviso. E se você quer clarear o seu ponto de equilíbrio e a sua margem, o link do plano trimestre lucrativo e do Indica Base vai estar aqui na descrição desse vídeo. Até mais!